Olá galera, me chamo Erivelto Xavier, sou professor de Química do curso Pré-ENEM do SESC Pernambuco. Estou aqui hoje para passar para vocês um pouco de atomística. Mas antes, se inscreve no nosso canal, compartilhe a nossa aula. Primeiro, o que a química estuda? Algumas pessoas acham que é só substância. Não. A química estuda matéria, transformações, energia. É em cima desse conteúdo que se rege toda a química, geral, atomística, inorgânica, orgânica. Mas hoje vamos nos ater à matéria. A ciência química está voltada para o estudo da matéria, qualquer que seja a sua origem, observando a composição da matéria, suas transformações e a energia nela envolvida. Nesses processos, é bom observar que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria. Objeto é um corpo que tem uma finalidade específica. Por exemplo, cadeira é um objeto. Quem seria o corpo da cadeira? Seria a madeira. Quem seria a matéria do corpo? Seria a árvore. É bom prestar muita atenção nisso aí, porque no Enem, 2014, 2015, 2016, 2018, teve quesito envolvendo esses tópicos. Os estados físicos da matéria, existe uma definição muito clássica para ela. Tá? O que é que ela é, finalmente? Qual é a sua definição? Ela representa tudo que pode ter na natureza e ele é definido de acordo com a sua pressão, com a sua temperatura e, sobretudo, pelas forças que tem nas suas moléculas. Cada matéria tem uma molécula diferenciada, tem uma força diferenciada. Hoje, é comum você pegar um livro e dizer, olha, eu só vi o estado sólido, líquido e gasoso. Muito bem, porque esses três estados, sólido, líquido e gasoso, sofrem transformações. Sólido possui forma e volume fixo. Ele é praticamente definido. Líquido, ele tem forma variável, mas tem um volume fixo. Gasoso, ele nem tem forma, nem volume fixo. Então preste muita atenção. Sólido, forma e volume fixo. Líquido, forma variável e volume fixo. Gasoso, ele tem forma e volumes variáveis. Pensando dessa maneira, você tem como trabalhar no Enem essas transformações. Porém, muito cuidado, não só existem esses três casos. Ah, eu conheço, professor, sólido, líquido e gasoso. Muito bem, mas você vai ter ainda o plasma, quarto estado físico, o condensado de Bose, quinto estado físico, gás fermiônico, o sexto estado físico, e superfluido, o sétimo estado físico. Então, hoje, para o Enem, não são 3 estados físicos, são 7 estados físicos. Repetindo, plasma, condensado de Bose, gás fermiônico e superfluido. Esses em condições específicas. Vamos ver. O plasma, cuidado para não confundir com o plasma sanguíneo, tá? Nem o TVA plasma, o TV de plasma. A tela de plasma. O plasma é considerado o quarto estado físico da matéria, por quê? É quando o gás encontra-se totalmente ionizado. Se você tem um gás, ele está totalmente ionizado, você tem nesse momento o quarto estado da matéria. Onde eu encontro isso? O Sol e as estrelas são praticamente formados por plasma. Muitos estudiosos acham que a maior parte do universo é composto de plasma. Não se esqueça, plasma é quando o gás está totalmente ionizado. Nessa situação, nessa condição, você tem o plasma, que é o quarto estado da matéria. Ok? Cuidado, que antigamente se dizia, olha, tem outro estado da matéria muito interessante, é o estado de energia. Não, gente, energia não é estado de matéria. Energia, preste atenção, energia é o estado em que o fogo
se encontra para uma análise. Então, energia não é mais estado da matéria, é o estado do fogo, quando você vai fazer uma análise dele. O quinto estado é chamado de condensado de Bose, Bose-Einstein. Por que é chamado isso? Tanto os físicos como os químicos começaram a trabalhar numa redução de temperatura. Conseguiram, em 1995, alguns físicos e alguns químicos, na Universidade de Colorado, conseguiram reduzir a 1/1000º de grau acima do zero absoluto, tá? Que é praticamente 273 graus Celsius negativo. Conseguiram pegar uma partícula de rubídio, ok? Começaram a resfriá-la, chegou numa situação que todos os átomos estavam totalmente organizados e iam sempre na mesma direção. Baixíssima temperatura, praticamente o zero absoluto, e nesse estado, nessa temperatura, as partículas têm o mesmo direcionamento, o mesmo tipo de movimentação. Além de se movimentar na mesma direção, eles têm o mesmo comportamento. São uma unidade. Nesse caso, é considerado o superátomo. Voltando, condensado de Bose é baixíssima temperatura, praticamente o zero absoluto, 1/1000º acima do zero absoluto. Nesse estado, nessa temperatura, todas as partículas se comportam como se fosse uma só. Mesma direção, mesmo sentido, é como se fosse uma unidade. Nesse momento, nessa situação, você tem o chamado superátomo. Isso foi proposto inicialmente em 1924, muito tempo atrás. Porém, não se tinha ainda como reduzir uma temperatura naquela época, só se pensava na ideia de reduzir. Quem idealizou toda essa situação foi um indiano, tá, chamado Satyendranath Bose, e um ano depois, quem completou esse estudo foi Albert Einstein. E isso foi feito em 1924. Reduziu a temperatura praticamente ao zero absoluto, que é o zero Kelvin, ou menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura baixíssima, todos os átomos se comportam em uma mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo comportamento. Nesse caso, é o quinto estado da matéria. Por que, professor, eu tenho que olhar todos esses tipos de transformações? 2018 e 2016, no Enem, caiu sobre a mudança de estado físico no Enem, falando sobre Marte e outros planetas. E muita gente achou que, por quê? Eles vão falar sobre Marte e os outros planetas? Por causa da mudança de temperatura, que é mais rápida, é mais absoluta. Enquanto aqui a gente tem uma redução gradativa da temperatura, ele sai de 8, 7, 6, 5, 4, 3. Em outros planetas, essa redução não é feita nessa escala. Ele não reduz tão vagarosamente, é mais rapidamente. Por conta disso, começou-se a se estudar os tipos de gases que existiam. Foi quando chegou ao sexto estado da matéria, chamado gás fermiônico. É quando você tem também uma redução de temperatura, redução rápida, grotesca de temperatura, chegando também perto do zero absoluto, porém, eles não se comportam como um único átomo. Veja a diferença, no quinto estado, no condensado, há uma redução de temperatura gradativa, até chegar perto do zero absoluto. Quando chega perto do zero, eles se comportam na mesma direção, mesmo sentido, como se fosse uma unidade. Nesse momento, você tem um superátomo. No gás fermiônico também tem uma redução de temperatura, porém essa redução é grotesca, muito rápida. Ao chegar perto do zero absoluto, não existe mais a unidade. Os átomos se comportam em direções diferentes, sentidos diferentes. Não tem mais unidade. Então, essa é a diferença entre os dois estados. Quinto estado, condensado de Bose. Vou salientar novamente. Redução de temperatura
se comportam como uma unidade, um único átomo, superátomo. Gás fermiônico reduz a temperatura perto do zero absoluto, porém não tem uma unidade. Direções diferentes, sentidos diferentes, comportamento diferente. Muito cuidado com essa situação. Para completar os estados, nós temos o sétimo estado, chamado superfluido polarátions. O que é isso? Hoje, muita gente consegue produzir laser. Ninguém sabe como é praticamente feito esse laser. Ele é um material sólido, preenchido com uma série de partículas, conhecidas como polarátions. Esses polarátions são colocados, são aprisionados dentro desse material sólido com uma velocidade muito grande. Quando eles são introduzidos, essa velocidade se reduz drasticamente. Ao se reduzir, ele começa a alterar o núcleo, a posição inicial do núcleo dos elementos. Ao modificar esse núcleo, começa a produzir uma certa quantidade de energia. Essa energia que eles produzem, tá? Eles vão, pouco a pouco, movendo o objeto dentro do seu interior, colocando a posição dos prótons diferentes, colocando a posição dos nêutrons diferentes. Isso vai fazer com que se crie um feixe de luz, que é chamado laser. E para isso, ele utiliza uma quantidade muito pequena de energia. Porém, esta quantidade pequena de energia que é colocada dentro do material sólido tem que estar numa altíssima velocidade. Isso é um estudo inicial, porém, a comunidade científica hoje já considera o sétimo estado de energia, que está dentro do conteúdo do Enem. Então nós temos quarto estado, plasma, quinto estado, condensado de Bose, sexto estado, gás fermiônico, sétimo estado, polarátions. Cuidado, 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 cuidado com as definições. Lembrando, o plasma não é o plasma sanguíneo, certo? É um gás totalmente ionizado. Quando você consegue deixar todo o gás ionizado, você tem um plasma. Baixíssima temperatura, baixíssima temperatura. Você tem o quinto estado e o sexto estado. Porém, ao chegar perto do zero absoluto, acontecem duas situações. Eles podem ter mesma direção, mesmo sentido, totalmente organizado. É o quinto estado, é o condensado de Bose. Baixíssima temperatura. Porém, eles têm sentidos diferentes, né? Não são organizados, são totalmente desorganizados. Nós temos aí o sexto estado, o gás fermiônico. O quinto estado e o sexto estado, baixíssima temperatura. Sétimo estado é o contrário, alta temperatura. Porém, você precisa de pouca energia para produzir. Mas essa energia que você vai ter que ter, ela tem que estar numa altíssima velocidade. Voltando. Um material sólido preenchido com partículas de energia, se essa energia é introduzida dentro do material sólido com altíssima velocidade, ele vai fazer com que, no seu interior, ele comece a modificar a posição e a recolocação do seu núcleo, fazendo com que isso produza uma energia chamada de laser. Partindo desse princípio, lembre-se, não existe transformação para o quarto estado, para o quinto estado, para o sexto estado e para o sétimo. Quarto, quinto, sexto e sétimo não sofrem transformações. Os três primeiros, sólido, líquido, gasoso, sofrem transformações. Havendo hoje uma grande necessidade de mudanças, né, no estudo da química e da física, hoje os cientistas pensam da seguinte forma: será que existem mais estados físicos? Será que pode haver uma diferenciação nesses estados? O que descobrir mais? Hoje, a Sociedade de Química pensa da seguinte forma: já existe um projeto, já existe um estudo para que nós tenhamos no próximo ano
não mais 7 estados físicos, mas 15 estados físicos. Cuidado com a situação. Quantos estados físicos existem? Não são mais 3, são 7. Lembrando que os 3 primeiros sofrem transformações. Os 4 não sofrem transformações. São condições específicas. Podendo haver ainda um confronto de cientistas para que seja introduzido mais 8 estados físicos. Para o Enem, este ano, são considerados 7 estados físicos. Essa mudança ocorreu a partir de 2003. Ok? Então, hoje, para o Enem, 7 estados físicos. Porém, se durante o ano for acordado que sejam incluídos os outros 8 estados, para o ano nós vamos ter 15 estados físicos. Esses 7 já estão comprovados e já é de conhecimento público. Então vejam, nós temos 3 estados que sofrem transformações, sólido, líquido e gasoso, e 4 estados específicos, com baixíssima temperatura, com altíssima temperatura, para que você possa entender como é feita essa situação. Existe hoje a seguinte situação. Vai aparecer para vocês aí, tá? Um slide com a relação dos 15 estados. Vou relacionar para vocês. O estado 1 é o sólido, que nós já conhecemos. O 2, sólido amorfo. O terceiro, líquido. O quarto, estado gasoso. O quinto, o plasma. O sexto, superfluido. O sétimo, supersólido. O oitavo, matéria degenerada. 9, neutrônio. 10º, matéria fortemente simétrica. 11º, matéria fracamente simétrica. 12º, plasma quark-gluon. É diferente do plasma inicial. 13º, condensado ou gás fermiônico. 14º, condensado de Bose. 5º, matéria estranha. Lembrando a vocês que esses 8, existe aí uma discordância dos cientistas quando a sua localização e a sua formação. Para vocês terem uma ideia, esses 8, que vão completar os 15, apenas o plasma quark-gluon, que nós vamos falar numa próxima aula sobre isso, é encontrado no nosso planeta. O restante, todos os outros, existem fora do planeta. Ok? Muito bem. Com isso, você tem a seguinte situação. Se faz a pergunta para vocês, se é feita a pergunta da seguinte forma: quantos são e quais são os estados físicos da matéria? Lembre-se, se a pergunta for abrangente, a resposta vai ser 7 estados físicos. Se a pergunta for quantos são e quais são os estados físicos que sofrem transformações? 3. Sólido, líquido, gasoso. Sofrem transformações. E quantos são os que, no total? 7. 3 sofrem transformações, 4 não sofrem transformações. É essa maneira que você tem que interpretar. Lembrando a vocês que 2014, 2015, 2016, 2018 teve quesito do Enem relacionado a esse tipo de transformação, a essas situações. Então você tem que tomar muito cuidado quando a pergunta é feita, quando a pergunta é elaborada. Cuidado. A matéria é considerada o estudo básico da química. Depois da matéria vem o corpo. Depois do corpo vem objeto. 2014 ele colocou um quesito envolvendo essa situação. Qual a diferenciação? O que era corpo, o que era objeto, o que era matéria. Basta pensar, se você encontra na natureza matéria, é produzido com substâncias da natureza, é corpo. Tem um fim específico, é objeto. Cuidado com essas transformações. Por exemplo, eu uso óculos. Minha lente é matéria, é corpo ou objeto?
Minha lente é um objeto. O corpo seria o quê? O vidro. E que seria a matéria? Sílica, areia. Então, vejam essa parte aí que é muito importante. Por quê? Transformações químicas, substâncias químicas, todas elas estão envolvidas com a química do cotidiano, a química ambiental, a química verde. Lembrando vocês que a definição de química verde é o que nos favorece. A química marrom, que dá prejuízo ao ser humano. Porém, as transformações da matéria, suas transformações, seus estados físicos, é considerado química verde. Gelo, água, vapor. Então, toda essa situação que você tem nas transformações, que favorece o ser humano, é química verde. Deu prejuízo ao ser humano, química marrom. Ok? Um abraço para vocês, tá? Vamos nos cuidar, tomar muito cuidado com a saúde, porque a saúde é importante, ok?